Eu sou o pastor Adalto, sou pastor da Igreja Presbiteriana Central e faço parte da equipe pastoral juntamente aqui com o reverendo Osni aqui em Londrina. Legal, pastor. E um pouco do que eu conheci da sua história, diz que você veio de uma família que já era complicada desde o começo. Como que era o relacionamento da sua mãe, do seu pai, na sua infância ou até às vezes antes de você nascer? Bem, na verdade, era uma família desestruturada. Uma família que vinha do alcoolismo, da prostituição. Bem, na verdade, quando minha mãe engravidou, meu pai não queria ter o filho e chegava até a agredir para que ela perdesse o filho. Foi uma gravidez assim bem conturbada e foi uma situação bem complicada. Então ali a gente já começa a ver as mãos de Deus. Com 1 ano de idade, meu pai se separou da minha mãe e a minha mãe achava que tinha que se prostituir para sustentar mim e meu irmão. Então foi uma situação assim de traumas, de feridas no meu coração, na minha alma, onde isso trouxe assim bastante bloqueio na minha mente, no meu coração, enquanto adolescente. A gente sabe, eu sei um pouco da sua história, eu sei que o seu envolvimento com as drogas foi muito cedo, foi numa fase da vida que o seu caráter ainda estava sendo formado. Como que você chegou a esse envolvimento com as drogas? Eu sei que você também passou pelo ocultismo, mas como iniciou tudo isso na sua vida? Foi numa fase que o inimigo já vinha trabalhando para tentar levar o meu coração para uma situação de caos e eu achava que a minha mãe gostava mais do meu irmão, porque meu irmão parecia com meu pai. Então, Fisicamente, você por disse? ele parecer fisicamente com meu pai, ela parecia que tratava ele melhor e eu me sentia desprezado. E por isso eu fazia de tudo para tentar sobressair o meu irmão e mostrar que eu também tinha valor. Então, desde muito pequeno, eu comecei a trabalhar com 6 anos engraxando sapato, e eu já tinha o meu dinheiro para comprar as minhas roupas, meus calçados, né? Então, minha mãe comprava para nós, para mim e para o meu irmão, um Conga, que chute, e eu comprava um Bamba, um iate da rainha, né? Então, eu queria mostrar que eu tinha uma condição, que eu seria alguém. Você tinha uma necessidade desde o princípio de se autodemarcar ali, Se autoafirmar. mostrar quem você era para sua mãe e para o seu irmão por conta desse ambiente familiar desestruturado que vocês tinham. Mas aonde a droga entrou nessa conversa? Então, o inimigo trabalhando com essa mentira no meu coração, eu comecei então, ali com uns 10, 12 anos, 10, 11, 12 anos ali, na academia de capoeira, e lá eu conheci alguns jovens que faziam uso de maconha. Eu já havia experimentado solvente, né? Benzina, loló, O lança-perfume? lança-perfume. E aí eu curiosidade de conhecer a maconha também. Mas isso você tinha quantos anos? Eu tinha 12 para 13 anos. E sua mãe já não tinha conhecimento dessas coisas acontecendo na sua cabeça. Você tendo esse primeiro contato com a droga, sua mãe já não estava presente nessa... Não, ela estava presente, mas ela não entendia ainda a situação, ela não tinha noção do perigo da situação, de eu entender que eu era menosprezado e que o meu irmão ele era tratado melhor por parecer com o meu pai. Então, a curiosidade me levou às drogas. E quando eu fumei o meu primeiro baseado, eu tinha uns 12 anos, no outro dia eu já ganhei meio quilo de maconha. E aí, numa conversa com um amigo, eu falei, mas o que eu vou fazer com tanta droga? E ele sugeriu que nós vendêssemos, então, para os colegas de escola dele, que estudavam no Colégio de São Paulo. Falou, olha, então a gente vai conseguir, lá tem um monte de playboy, a gente vende e fica tudo certo. E aí eu vendi 200 gramas de maconha, e eu vi que eu tinha dinheiro para comprar mais meio quilo, eu ficaria com 800 gramas de maconha. E como eu vi que era um negócio muito rentável, aí eu investi ali, o diabo investiu meio quilo de maconha na minha vida para perverter o meu coração, porque através do dinheiro da maconha eu comecei a ter com 13 anos moto, eu comecei a me vestir melhor, e eu achava que ia chamar a atenção da minha mãe para ela ver que eu tinha um valor e que eu seria alguém na vida também. Então aquele espírito do começo de quem queria se autoafirmar, conseguir o próprio dinheiro por conta do acontecimento dentro da sua casa, acabou também formando em você essa vontade de ter mais e mais dinheiro. E quando você viu a oportunidade, você acha que aquilo ali foi o que realmente abriu a fronteira para o crime para você? Você acha que foi esse sentimento gerado na sua infância que criou esse acontecimento futuro? Sim, foi esse trauma que o inimigo colocou no meu coração de tentar a fazer eu me mostrar melhor que o meu irmão, que foi a isca que Satanás usou para desvirtuar minha mente
me colocar diante de mim uma situação de dinheiro fácil para eu deslanchar. Eu achava que eu iria deslanchar, ia ter muito dinheiro, e que eles iam ter que olhar para mim e falar, realmente, o Adalto é um camarada capaz, ele tem dinheiro, ele tem carro, ele tem moto, ele é um camarada inteligente e esperto. Você se afundou na droga nessa situação e começou a vender, né? Correto. Mas como foi essa ascensão da mudança da maconha para coisas mais pesadas? Porque você não permaneceu na maconha, né? Não, como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Então eu comecei usando maconha e aluguei uma casa numa região de Londrina para fazer ali um ponto de venda de drogas, de maconha. E na frente tinha um traficante de cocaína. E ele começou a ver o movimento, a clientela que eu tinha e falou, por que você não começa a vender cocaína que é muito mais rentável? E eu comecei a vender cocaína. Ele começou a me abastecer, a fornecer a cocaína para eu vender. Eu comecei a vender cocaína, mas aí eu comecei a usar a cocaína também. E eu usava muita cocaína durante a noite. Era mais ou menos 10, 15 gramas de cocaína toda noite. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha já 14 para 15 anos, muito 15 novo mais ainda. ou menos. Era muito novo. Então, e da cocaína eu comecei a fazer da cocaína o crack, porque nessa época ainda não tinha crack em Londrina. O crack chegou em Londrina em 1991. E eu comecei a fazer da cocaína o crack. E aí eu me afundei. Aí foi onde eu fui para o crack e me afundei. E foi um caos total, onde tudo que eu vendia da droga, o lucro que eu tinha era para fazer pedra de crack e fumar crack. E pelo que eu entendi um pouco da sua história, você ainda foi mais longe. Você chegou aí fora do Brasil buscar droga. Isso. Quando eu comecei vendendo maconha e cocaína para viciados. Depois eu comecei a ter contatos com outros traficantes. E um certo traficante aqui da região de Londrina, perguntando se eu tinha habilitação, ele precisava de um motorista para ir com ele para a Bolívia, para dirigir o carro dele e trazer essa cocaína dentro do carro. Foi quando eu comecei o contato, então, ali na divisa com Corumbá, em Porto Quirraro, dentro das refinarias, e eu, indo para lá como motorista desse traficante, eu comecei a ter um relacionamento e adquirir crédito lá. E comecei a trazer cocaína, então, para os traficantes de Londrina também e dessas 4 cidades aqui na região do Paraná que eu vendia maconha para eles. Eu comecei agora então também a vender a cocaína para eles. Então, de certa forma, foi fácil para você, pelos seus contatos, ascender no tráfico, passar de um vendedor de maconha regional para quem iria lá fora do Brasil buscar uma droga mais pesada. Você acha que, desde o princípio, você já demonstrava, então, uma forma, uma facilidade de conversar com as pessoas e convencer as pessoas daquilo que você precisava? Porque essa facilidade é uma coisa própria, né? De você conseguir convencer as pessoas. Você realmente conseguia passar para as pessoas que você era uma pessoa responsável. Apesar da idade ainda tenra, mas você já lidava com droga pesada, já traficante grande, já te pedia esse tipo de trabalho, então... Sim, nessa época já havia acontecido a ascensão também da pasta base, que é o crack, né? A pasta base de cocaína, que eles chamam. E embora já com uma idade assim bem precoce, mas já tinha essa aptidão de negociar. Numa cidade que eu abastecia os traficantes de cocaína e de maconha, uma vez quando eu cheguei lá para entregar droga, eles faziam uma reunião com os traficantes locais antes, e quando eu chegava, eu ia para essa reunião e distribuía drogas para eles. E eles faziam um churrasco com muitas bebidas, mulheres, né? E uma vez, quando eu cheguei naquela chácara que estava feita a festa para poder eles me receberem, aí um dos traficantes de lá, um traficante novo que havia chegado nesse grupo, que eram 4 traficantes, esse era um novato, e eles perguntaram assim, mas cadê o patrão? E aí eles olharam para mim e falaram, ele ali. Franzino, novinho. Quando ele viu o menino, ele falou, mas esse moleque? Eu arranquei a pistola da cintura, que na época era 7,65, e falei, chama eu de moleque de novo que eu te mato aqui agora. E você não tem moral para vender droga que vem da minha mão, porque moleque para mim é você. Se você não respeita as caras, você não tem moral e não tem dignidade para pegar droga da minha mão. Então eu tinha um respeito muito grande, porque ou eles pegavam a droga comigo, que era uma droga de qualidade boa, porque eu não misturava, me respeitava e pegava a droga da minha mão e um preço muito inferior do que rolava aqui no Paraná, porque eu pegava direto na fonte, ou então eles tinham que vender droga misturada, droga ruim e cara. Então era interessante para eles me respeitar, mesmo que fosse assim de fachada, para poder pegar droga comigo e ter uma droga mais barata e mais pura. E para você também era um sentimento de reafirmação, você sentir que você tinha esse poder, né? De falar com autoridade, dentro do mundo do crime, ser respeitado por conta disso. Às vezes a gente parece até que vê nessa sua história
já um pouco do seu dom de falar e de comunicar com as pessoas já estava presente em você, mas por um desvio estava sendo usado de uma forma errada, né? Eu sempre gostei, antes eu usava isso de forma contrária para as trevas, mas eu sempre gostei de ver até onde o poder de convencimento que eu tinha através das palavras podia chegar. Então eu achava muito interessante poder levar as pessoas a comprar a visão, a ideia que eu trazia através das palavras, né? E isso me levou também para o estelionato, né? Onde eu vendia terrenos que não existiam nas praias, com um cartório frio por trás aqui em Londrina, mostrava os terrenos para os compradores lá na praia, tudo documentado, mas claro que documento frio, e ficava recebendo todo mês a parcela desses terrenos, né? É muito comum a gente ver as pessoas envolvidas no tráfico, principalmente essas pessoas que estão diariamente envolvidas no tráfico, traficantes, pessoas que vão buscar droga, que também acabam se envolvendo com o ocultismo. Às vezes acho que por conta do medo que elas têm o tempo todo de algo acontecer, elas acabam correndo para todos os lados que possam salvar a vida delas, vamos dizer assim. Você também teve esse envolvimento com o ocultismo durante a época do tráfico? Sim, como eu comecei a usar o crack e aí cheguei no fundo do poço, eu tentava ainda aqui lá como traficante, eu tentava ter uma melhora também no que diz respeito aos meus sentimentos, minhas emoções, porque o crack ele destrói, elimina as emoções, a autoestima, o amor próprio da pessoa. E um dia em Londrina, passando numa rua, eu vi numa casa uma placa: faço feitiço, melhora sua vida. Bem comum, né? Você vê nos postes hoje, né? Você vê plaquinha, outdoor, né? E eu fiquei interessado, eu falei, para melhorar a minha vida, estou precisando de um negócio desse. Eu bati palma na casa, uma mulher me atendeu, eu falei, olha, estou vendo uma placa aí que não sei quem aí faz feitiço, melhora a vida da pessoa, estou precisando de uma melhora na minha vida, como que faz? Ela falou, não, pode entrar, é comigo mesmo. Fácil e rápido. Foi fácil, foi rápido, aí eu entrei assim, uma casa normal a princípio, e ela falou, espera um pouquinho aqui, senta aqui. Eu sentei no sofá da casa da mulher, ela entrou num quartinho lá e já saiu para me chamar com uma saiona grande, branca assim, com um turbante na cabeça, e me chamou para um quarto. E quando eu entrei no quarto, ela falou assim, espera um pouquinho. Ela virou de costas para mim, deu uma estribuchada, e já virou os olhos, já começou a falar com uma voz grossa, e falou que era um tal de Zé Pilintra. Essa foi a primeira vez que você tinha visto algo desse tipo na sua frente. Apesar de já ter visto muita coisa ruim no tráfico, aquilo ali então chegou a te impactar, algo diferente, ou você já estava tão cheio de coisas ruins que você achou legal a situação? Eu sempre fui muito curioso com essas questões espirituais, né? Então já havia visto em terreiros assim algumas coisas parecidas, mas nunca tinha procurado para mim. Eu via assim, às vezes estava numa situação, acontecia. Eu sempre gostei do oculto. Sempre assistiu, mas nunca participou. Aí eu senti necessidade, mudo, transformo sua vida. Eu falei, puxa, quem sabe esse negócio não vai me ajudar, né? E todo terreiro que eu ia antes como curioso, acompanhando alguém, quando manifestava um demônio, uma entidade, o guia, né, seja o nome que eles dão lá, eles olhavam para mim e falavam assim, você vai ser um dos maiores feiticeiros dessa nação. Você vai ser um médium de transporte. Se você desenvolver, você vai ser um médium de transporte e vai incorporar qualquer tipo de entidade. Só que caminhando no meio ali como curioso, no meio do ocultismo, eu sabia que toda pessoa, todo homem que desenvolve e recebe orixá mulher, principalmente pombagira, acaba virando gay. Aí não era um bom negócio. Aí eu falei, no meu corpo não, para mim não dá esse tipo de coisa. Mas ele te avisou que isso iria acontecer ou você ficou sabendo? Não, eu já sabia por causa eu conhecia alguns homens que acabou desenvolvendo sua mediunidade, que começou a receber pombagira e acabou virando homossexual passivo. Mais uma vez o inimigo tentando te enganar. Querendo levar para outra fria, né? Aí eu falei, não, aqui no meu corpo eu não quero isso não. Mas como eu vi lá, faço feitiço e transformo sua vida e melhoro sua vida, falei, quem sabe isso não pode me ajudar. Aí entrei, incorporou lá o tal do Zé Pilintra e ele contou a minha história toda. Ele falou, olha, você precisa desenvolver, você precisa passar pelo Rocó. Rocó é um quarto escuro que tem apenas uma esteira no chão e 7 dias você fica lá para ser médium, e nesses 7 dias que fica lá tem as oferendas do sangue dos animais, da galinha, do bode, enfim, dos animais, e as comidas daqueles orixás que são os santos de frente, de cabeça daquele cara que está desenvolvendo, e ele fica lá os 7 dias e 7 noites lá pelado, ou 14 ou 21 dias, depende do grau de consagração, comendo aquele sangue podre e incorporando os demônios lá. Aí eu falei, não, isso eu não quero. Eu quero melhorar a minha vida, mas incorporar em mim, aí não dá, isso eu não quero não. E aí eu comecei a caminhar ali.
esse Zé Pilintra falou, olha, você tem que fazer um fechamento de corpo. Bala não vai te acertar, faca não vai te riscar, a polícia não vai te ver. E eu falei, eu preciso desse negócio mesmo. Aí eu me envolvi, fui fazer fechamento de corpo, banho de descarrego, ia fazer despacho no cemitério, nas encruzilhadas. E no cemitério em Londrina a gente tinha um convênio com um coveiro. Sempre quando tinha um corpo lá, assim, já de uns 4, 5 dias, ele ligava para o pai de santo e falava, tem um corpo aqui que dá para vocês usar como trabalho. Já tinha um serviço terceirizado naquela época, então. Como eu tinha facilidade de tocar atabaque, que eu tocava na academia de capoeira, porque eu fui mestre de capoeira, então eu era ogã no terreiro, eu tocava atabaque no terreiro. Eu não incorporava, mas eu tocava atabaque para os outros incorporar. Então nós íamos no cemitério, o coveiro desenterrava aquele corpo, e o pai de santo lá com todas as oferendas, com o sangue dos animais, e quando incorporava ali o Exu, seja o Exu Caveiro, o Tranca-Rua, seja o Capa Preta, Exu do Lodo, aí esses demônios então derramavam aquele sangue daquelas oferendas daqueles animais nas vísceras do cérebro daquele defunto e comia e bebia aquilo lá. E era trabalho de morte sempre no cemitério, né? E trabalhos na cachoeira, na mata, né? E acabei crendo, porque as coisas iam acontecendo dentro do terreiro, dentro ali com aquela entidade, com aquela... Não era só alguém te falando, era você participando diretamente naquele momento. Ficava difícil de duvidar, porque você via acontecendo, então é isso que... Bem, na verdade, no começo eu tinha uma certa dúvida, até que um dia manifestou o Zé Pilintra, ele olhou para mim, começou a dar risada e falou assim, você não acredita em mim, né? Eu falei, realmente eu não acredito, eu só acredito naquilo que eu vejo. Ele falou, vai aparecer para você. E ele apareceu para mim. E 2 dias depois que ele apareceu para mim, eu achei que era coisa da minha cabeça, eu cheguei no terreiro, ele manifestou, ele começou a dar risada. Eu falei, tá rindo do quê, né? Ele falou, apareceu ou não apareci para você? Eu falei, não. Ele falou, situação assim, 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 assim. Que deu uma risada assim, ele deu aquela risadona, né? E eu falei, nossa. Aí ele falou, era eu. Eu falei, isso aconteceu mesmo. Ninguém sabia. Foi um sonho que eu tive. Aí me apeguei com aquilo. E aí ele me ajudou, porque para me formar mestre de capoeira, isso não é prática de toda a academia de capoeira, é claro, e nem das academias de capoeira, né? Mas como eu já estava envolvido no ocultismo, ele falou, vou te ajudar, porque o Zé Pilintra, segundo ele diz, né, ele já foi capoeira, os baianos, né? Então ele falou, vou te ajudar. E quando eu fui me formar mestre de capoeira, eu joguei capoeira com baiano, com Zé Pilintra, com navalha nos pés. Então eu só não incorporava demônios. Entidades. Baiano é uma forma de... O baiano é uma entidade que eles dizem que é da direita, né? E que incorpora no médium e que também dá consulta, dá passe, né? Entendi. Então esses personagens que você diz, todos eles são entidades que a pessoa encontra quando ela vai entrando nesse mundo aí. Acho que são elas que encontram as pessoas, viu? Elas que possuem o corpo das pessoas e acabam usando as pessoas como eles mesmos chamam de cavalo ou de aparelho. Que diz muito a respeito, né? Tem tudo a ver, porque eles incorporam, usam e depois largam. E a pessoa fica num transe profundo mesmo, onde a consciência se apaga, os sentidos se apagam e essas entidades controlam esses sentidos, né? A Bíblia diz que são demônios. A visão bíblica é essa. Nós sabemos, né, no meio evangélico, todo mundo sabe que toda entidade que se manifesta e que possui corpo é demônio, porque Deus não possui o corpo de ninguém. Deus é um Deus de respeito, né? Ele não entra chutando a porta jamais. E você foi até que idade no tráfico antes de ter sua primeira experiência de prisão, antes de ser? Porque a gente viu que é uma história longa, dos seus 12 até os seus 16, 17 anos, que você estava introduzido no tráfico, trazendo droga de fora, uma coisa que é de alta responsabilidade, mas você ainda não tinha sido preso, então você não tinha tido nenhuma passagem até aí? A minha primeira prisão foi mais ou menos em 1996, lá em Santa Catarina, em Camboriú, onde eu fui com alguns colegas que eram ladrões de carro, que roubavam carro em Camboriú e levavam para Blumenau. Mas eu não fui para traficar. E a polícia, ela me pegou querendo que eu delatasse eles. Eu falei que não sabia quem era. Mas eles sabiam quem era você? A polícia sabia quem era você? Eles não sabiam quem eu era, mas sabiam que eu estava andando com esses ladrões de carro. Então eles me pegaram lá na cidade, viram eu dando sopa lá, me pegaram e falaram, agora vocês vão entregar os outros. Eu falei, não conheço, não vi, não sei quem é. E eles pegaram uma quantidade de droga que era deles e falaram, ou você diz onde eles estão, ou nós vamos prender você por tráfico de drogas. Eu falei, não, então vocês podem me prender, porque eu não conheço. E me prenderam. E eu fiquei um bom tempo preso lá. Não foi muito tempo, mas foi um pouco de tempo preso lá em Camboriú. Foi a minha primeira prisão. Então, lá foi a primeira vez que o Evangelho tocou o meu coração. Não foi minha conversão,
mas foi a primeira vez que o evangelho tocou meu coração. Um dia no pátio, e ali ansioso por ir embora, porque eu sabia que aquela quantidade de drogas, quando eu fosse para a audiência, não ia caracterizar em tráfico, mas a audiência pode demorar de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, depende a movimentação dos processos no fórum, na comarca onde cai o processo, né, no cartório onde cai o processo. E eu ficava ali sempre ali perto da porta onde chegava o policial para anunciar, né, o preso que ia ter audiência, que não ia ter, né, eu ficava ali naquela expectativa. Certo. Até que um dia eu entendi que não ia ser tão rápido assim, e eu comecei a me interagir com os presos, comecei a moldar a linguagem da prisão, a vida prisional, ao sistema, porque o sistema prisional é bem diferente do sistema aqui fora da sociedade. O linguajar é diferente. As leis são internas. As leis internas são diferentes. É difícil dizer isso, mas lá dentro tem muito mais respeito do que dentro de muitas igrejas evangélicas no Brasil. Lá a palavra é sim, sim e não, não. E um dia naquele pátio lá em Santa Catarina, em Camboriú, entram umas mulheres com o vestidão comprido, os cabelos compridos, umas velhinhas. E eu falei para um preso, eu falei, o que é essas velhinhas? Essas velhas aí é crente. Eu falei, crente? Que crente, né? O que essas crentes estão fazendo na cadeia? Veio fazer o culto. Veio fazer o culto cristão. O que essas malucas estão fazendo aqui? Tadinha, essas velhas estão doidas. Pensei comigo. Falei, mas vou dar uma olhada, né? Vou dar uma olhada. Não tinha até muito mais para fazer, né? Para mim era um evento diferente, era novidade dentro da prisão, né? Eu falei, vai passar tempo, eu vou participar disso aí. E eles começaram a cantar lá, abriram um livrinho, que hoje eu sei que se chama Harpa Cristã, e começaram a cantar Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Teu sangue me faz, Senhor, alvo mais que a neve. E aí brotou umas lágrimas nos meus olhos. E eu falei, mas essa musiquinha dessas velhinhas crentes não estou entendendo. Está emocionando aqui Está tocando meu coração. Bam. Eu falei, não dá, já sequei as lágrimas rapidinho, fechei a cara, fiz uma cara de bravo, né? Porque o preso tem que ter cara de bravo, né? Eu falei, se os outros presos olharem eu chorando aqui por causa de uma musiquinha dessa, para onde vai minha moral, né? Não era experiente ainda. Eu era professor de capoeira já, então os caras me respeitavam muito. E uma musiquinha, né, fazendo eu chorar, se nem a cadeia me fazia chorar. E aí tudo bem, passou. Depois de um tempo eu fui embora, voltei para Londrina e continuei no tráfico de drogas. Então desse processo você foi... Esse processo ele continuou tramitando lá e ele foi desqualificado de artigo 12, que era na época que hoje é artigo 33, tráfico de drogas, para 16, e eu vim embora e fiquei respondendo em liberdade. O importante é que você ganhou a sua liberdade de lá e voltou para Londrina, então. Eu ganhei a liberdade física, mas espiritual eu continuava preso. A sua família chegou aí alguma vez lá em Santa Catarina? Sim, minha mãe foi, deu o apoio necessário, embora ela dizia sempre, olha, se você for preso, eu nunca vou na prisão te ver, porque na minha família não tem esse tipo de coisa, a gente não aceita. Então, nesse momento, ela já sabia que você estava completamente envolvido com o mundo do crime. Sim, desde o começo ela sempre soube. Só que ela não podia fazer nada, coitada. O que ela ia fazer? Um adolescente rebelde, revoltado, querendo mostrar que era alguém, não se sentia amado dentro de casa. E muitos adolescentes hoje, eles também estão na rebelião e tentando aparecer, se mostrar para sua família, porque não sente amor dentro de casa. E os pais não entendem que esse adolescente está querendo aparecer, fazendo algumas atitudes de revolta, de rebelião, para aparecer porque eles querem amor. Às vezes não é caráter da criança, do adolescente, não é nada espiritual, mas é um problema simplesmente psicológico, uma falta de amor dentro da casa dele, né? É carência, é uma ferida na alma que aconteceu por causa de uma palavra, que um pai chamou de burro, que a mãe falou que preferia ver morto, que preferia não ter tido esse filho. Então isso gera uma ferida na alma e Satanás começa a trabalhar contra isso. Eu saí de lá com alvará na mão, com liberdade provisória, e é provisória mesmo, porque é uma liberdade só de ir e vir, mas espiritualmente falando, emocionalmente falando, eu estava preso no tráfico de drogas. E eu estava ali, cheguei em Londrina, eu falei, poxa, fui preso por tráfico de drogas. Não estava traficando. Agora que eu vou traficar mesmo, só de raiva. Enquanto eu estava aqui traficando, eu não fui preso. Verdade. Enquanto eu estava traficando em Londrina, eu não fui preso. Quando eu não estava, eu fui preso. Então agora eu vou honrar mesmo. Agora, já que o Poder Judiciário diz que eu sou traficante, agora eu vou ser traficante de verdade. Agora eu vou fazer acontecer mesmo. Você voltando para Londrina, você voltou para o mesmo tipo de crime? Os seus contatos continuaram os mesmos? Ou por esse tempo que você passou fora, acabou diminuindo um pouco? Como é que funcionou quando você voltou para Londrina? Não, bem, na verdade, foi ampliado os meus contatos, porque eu parei de vender para viciados e comecei a vender para pequenos traficantes e para um grupo seleto de pessoas que eram
20 dependentes químicos que tinham um poder aquisitivo melhor de todas as áreas da esfera da sociedade de Londrina. Os festivais que aconteciam aqui em Londrina, a gente abastecia todo esse pessoal, as festas nas chácaras, nas universidades. Não tinha rave nessa época, mas existiam festas nas chácaras que tinham um fluxo muito grande de jovens e adolescentes. Então, eu tinha pessoas que trabalhavam para mim, para vender da minha droga para os viciados. Então você não vendia diretamente para aquele cara que ia lá comprar 10, 15 reais, você vendia só em um montante para pessoas que queriam repassar essa droga. Então. Sim, eu tinha pessoas que vendiam para mim, funcionários meus, podemos assim se dizer, que vendiam para mim, para os viciados, e eu vendia droga apenas para pequenos traficantes. Certo, e nessa época então você tinha que, de certa forma, ter também a questão de armamento, a questão dos contatos corretos, porque a qualquer momento alguém poderia querer passar a perna em você com esse tipo de... Nessa época ainda não existia tanto essas facções, existia só uma facção grande do Rio de Janeiro, esse de São Paulo não existia, do Paraná não existia ainda, era muito tímido, se existia era algo muito tímido que não tinha repercussão ainda, nem estadual, nem nacional, apenas a do Rio de Janeiro. Mas a gente tinha sempre um menor que andava junto comigo, com o dinheiro, com a droga, com as armas, que se precisava de resolver alguma coisa, conferir algum assunto, sempre o menor que resolvia, porque ele não, juridicamente falando, ele não... Era intocável. Ele era desde intocável, aquela época. ele era intocável, E você acha que nessa fase sua aí foi a fase maior sua no crime, ou você ainda chegou um pouco mais alto? Depois disso eu fui preso de novo aqui em Londrina, saí, e quando eu passei por essa segunda prisão, porque foram 5 prisões por tráfico de drogas, foram 5 artigos 12 que eu paguei e que hoje estão prescritos e arquivados. No segundo artigo 12 que eu entrei, aí eu decidi não vender mais para pequenos traficantes e nem para viciados, só para traficante que pegasse de meio quilo para cima. Então eu fui deixando cada vez um público mais seleto. E os contatos que eu tinha e a qualidade da droga e o preço me permitia isso. Porque sempre quando eu ia preso, outros traficantes apareciam na cidade. Apareciam e falavam assim, o Adalto, o Salsicha, agora ele quebrou, agora nós tomamos a praça dele. Mas sempre quando eu saía da prisão, como eu tinha a condição de ter uma droga mais barata e mais pura, quando eu saía eu falava, ou vocês se unem a mim e compram de mim, ou vocês vão passar fome. Porque ninguém vai querer pegar a droga de vocês cara e misturada. Era o empreendedor. Era, e eles tinham que se unir a mim para poder pegar essa droga. Aí foi mais um tempo onde eu passei ali traficando de meio quilo para cima de cocaína, e maconha eu já não vendia mais. E foi quando eu fui para a terceira prisão. Aí foi onde você ficou mais tempo. Ainda não. A terceira prisão foi também mais rápida um pouco. Foi quando eu saí no final de 1999. Entrei nessa prisão, mas antes dessa terceira prisão, antes de eu ir preso, eu fui para um centro de tratamento de dependente químico lá em Rondonópolis. Era esse centro de tratamento que parece que a sua irmã morava lá, uma coisa assim? Isso, a minha irmã tinha uma chácara, ela é missionária evangélica, e apareceu uma pastora, e ela deu a chácara para a pastora fazer um centro de recuperação. Durante essa fase que você ficou preso por mais tempo, você deve ter muitas histórias de coisas que aconteceram dentro da cadeia. Conta para nós algumas dessas histórias. Então, o período maior que eu fiquei, que foi das prisões, que eu fiquei mais tempo numa prisão só, foi quando aconteceu a minha conversão. Foi em 2000. Eu fui preso em 2000, foi o meu 5º processo de tráfico de drogas. Já estava experiente. Já estava experiente na causa. E saí em 2003, em julho de 2003. E ali aconteceram bastante situações assim interessantes. Deus me converteu dia 23 de novembro de 2000. Eu estava já com o coração mais quebrantado, porque eu tinha ido preso em setembro de 2000 no 3º distrito. Lá eu estava meio rebelde, participei de uma rebelião, ajudei a quebrar a cadeia, dei entrevista para o jornal local dizendo que nós ia quebrar tudo, e joguei capoeira lá na rebelião. Aí incorporou o Zé Pilintra num cara. Só que o Zé Pilintra, que falava comigo lá atrás no terreiro, ele só incorporava em 2 médiums no Paraná. Um em Londrina e um lá em Campo Mourão. E quando incorporou nesse preso, e ele falou, eu te conheço, Salsicha. Eu falei, você está de história. Salsicha era o seu apelido? Era meu apelido, Sal, ou Salsicha. Porque essa legião só incorpora em 2 pessoas no Paraná. E ele começou a contar toda a história que eu tive com ele no passado, e eu vi que era ele mesmo. Porque os presos estavam dentro da cela querendo falar com o Zé Pilintra, e o cara estava tentando incorporar, e não incorporava, não incorporava, não incorporava. Eu falei, gente, vamos parar de palhaçada, dá uma bacia aí, dá um balde. Aí eu peguei o balde e comecei a tocar o ponto do Zé Pilintra, aí ele incorporou.
Só que quando ele incorporou, eu falei, eu não quero nem que você fale comigo. Porque eu já era desviado, já sabia do que se tratava. Falei, então eu só toquei aqui o ponto para você incorporar, porque os meninos querem falar com você, mas você nem fala comigo. Aí ele falou, olha, eu te tiro daqui 1 mês, se você jogar uma garrafa de rabo de galo, de pinga com cinzano na encruzilhada. Eu virei para ele e falei, olha, eu saio daqui 10 anos com Jesus, mas eu não saio daqui 1 mês com você. Porque se eu sair daqui 1 mês com você, eu vou voltar para o tráfico, você vai ter legalidade para me usar ainda, e eu não quero. Mas então você já conhecia o Evangelho? Eu conheci em 98. Essa prisão foi em 2000. Ah, entendi. Então eu saí em 98 e voltei para o tráfico. Eu conheci na clínica de recuperação. Aí no final de 98 eu voltei para o tráfico, em 99 na cadeia, 2000, um pedaço de 2000. Aí no meio de 2000 eu saí da prisão, no final de 2000 eu voltei para essa prisão. E fui para o 3º distrito, onde aconteceu essa possessão e que eu ajudei lá o cara tocando o ponto para ele incorporar. E aí teve a rebelião, eu estava meio rebelde, estava com o coração propenso ao evangelho, mas ainda tinha um ponto de rebeldia no meu coração. Aí nós fomos transferidos para o 5º distrito policial. E lá eu tinha uns presos que chama preso de confiança, ou correria. E eu judiava dos presos, eles me respeitavam muito porque eu era mestre de capoeira. Então eles tinham que sempre me cumprimentar com uma palavra que eles usam no candomblé, na Umbanda, chamada axé, que quer dizer tudo de bom, né? E eles tinham que baixar a cabeça e falar axé, assim, e pegar na minha mão, axé, mestre. Todo mundo tinha que vir... Você dava aula de eu dava aula de capoeira também. Dentro da prisão. Então eles tinham sempre que me encontravam, os meus alunos principalmente, tinham que me saudar como uma autoridade dentro da capoeira. E nessa prisão tinha uma figura lá, um camarada que o apelido dele era Crentinho. E esse Crentinho tinha um pacto com uma legião de demônios. Mas lá a gente judiava desses, eu junto com os outros presos, nós judiávamos dos presos de confiança, que era que abria a cela e fechava, até que de tanto a gente judiar dos presos lá, eu acabei sendo transferido. Uns dias antes de eu ser transferido, essa pastora, que era pastora do Centro de Recuperação em Rondonópolis, veio para Londrina para me acompanhar na prisão, porque Deus tinha mostrado para ela que eu seria preso novamente e que dessa vez eu ficaria um bom tempo na prisão, que eu ia me humilhar e Deus ia me converter. Bem, na verdade, essa era a 3ª prisão que Deus tinha mostrado para ela que eu ia passar e que eu passei. Ela começou a me visitar, e nesse período, um dia ela chegou para mim e falou assim, Adalto, por que você não para com o crime, para de fumar maconha, para de vender maconha dentro da cadeia? Né? Jesus tem uma obra na tua vida. Na ira dele, ele não deixou de ter misericórdia. O projeto dele na tua vida não caducou. Isso é coisa da tua cabeça, da tua carne. Isso é enfermidade da tua alma. E eu estava esperando a maconha chegar, porque era um dia de visita. E eu estava perdendo dinheiro de vender a maconha dentro do distrito, porque quando tem visita tinha dinheiro na cadeia. Hoje em dia não tem mais dinheiro na cadeia, mas naquela época ainda transitava dinheiro na cadeia. E eu estava muito nervoso que a maconha não chegava para eu fumar e nem para eu vender. E ela começou a falar para mim de Jesus, de Jesus, de Jesus. Eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Por que você não vai embora? Para de me azucrinar, vai embora. Ela tinha vindo de Santa Catarina para te visitar na cadeia. De São Paulo. De São Paulo. Para morar em Londrina e me acompanhar na cadeia. E ela era pastora. E ela começou, então, a querer me trazer de volta para Jesus. E eu estava muito nervoso, porque não tinha maconha para fumar, não tinha maconha para vender. E ela me falando de Jesus, que Jesus era bom. E eu falei, quer saber de uma coisa? Bati na porta lá da prisão, que é a porta por onde entram as visitas, e falei para o delegado, tira ela daqui. Eu não quero saber de Jesus. Eu não quero saber dessa historinha. Né? Vai embora. E pega aqui a sacola que você me trouxe, que os presos chamam de jumbo, que é bolacha, refrigerante, mantimentos, leite, mantimentos. Eu falei, leva isso embora também, porque eu não quero não. Se for para vir falar de Jesus, não precisa voltar aqui não. E ela falou, não, fica com a sacola, com o mantimento. Eu falei, bom, então tudo bem, mas vai embora. E ela saindo assim, ela olhou para mim chorando e falou assim, posso voltar semana que vem? Na visita? Eu falei, se não for para falar de Jesus, você pode voltar. Mas se for para falar de Jesus, você me esquece, não volta aqui nunca mais. E ela foi embora, a maconha chegou, eu vendi a maconha na cadeia. E quando acabou a visita, que foram trancar os presos, cada um na sua cela, me veio uma voz e falou assim, lê o Salmo 77. Lê Salmo 77? Eu falei, não, eu vou fumar outro baseado. Fumei outro baseado. Na hora de dormir, todo crente desviado, né, ainda faz aquela oraçãozinha que nem miojo de 3 minutos, né? Eu dobrei o joelho na cama e falei, Deus, abençoa minha noite. E o Espírito de Deus falou bem forte assim, lê o Salmo 77.
Falei, Deus, eu sei que é o Senhor que está falando, mas eu não vou ler salmo nenhum, eu não quero compromisso com o Senhor. Eu vou ter que parar com pornografia, eu vou ter que parar com bebida alcoólica ainda. Mesmo dentro da prisão, eu conseguia pôr bebida alcoólica para dentro da prisão. Vou ter que parar com a droga, vou ter que ser santo, eu não sou santo. E dormi. Quando estava amanhecendo o dia, eu senti uma mãozinha me mexendo pela grade, me acordando. E na prisão é um pecado grave acordar outro preso, porque o preso, enquanto está dormindo, ele entende que ele está solto. Esquece que está lá dentro. Ele não está preso, ele está solto. E eu falei, ô rapaz, que era um preso de confiança, que dormia na galeria, falei, você é louco, rapaz, me acordar? Você perdeu a noção do perigo? Ele falou, não, o carcereiro vai deixar você fazer uma ligação telefônica. Eu falei, ligação na cadeia? Eu falei, que nessa cadeia pode fazer ligação, né? Eu falei, pra já, então abre a porta aí, né? E ele pegou a chave do cadeado, foi abrir a porta, mas ele estava com a Bíblia na mão. E ele dormia na frente da cela onde eu morava, e ele deixou a Bíblia aberta no colchão, na frente da minha cela, e quando ele abriu a grade da cela que eu morava, que eu saí, a Bíblia estava aberta no Salmo 77. No corredor. No corredor, aberta. E quando eu olhei para a Bíblia, aquele Salmo 77 assim, parece que cresceu. Eu olhei, eu vi e falei, Senhor, eu sei que é o Senhor falando comigo, mas eu não vou ler o Salmo 77. Eu não quero compromisso com o Senhor. Eu tenho que parar com um monte de coisa. Eu não estou disposto. Não quero. E eu fui até no quadrante, falei para o carcereiro, ó, vou fazer a ligação, você vai liberar? Mas tinha um outro preso já fazendo uma ligação. E o preso falando com a família, é uma conversa bem chata de escutar, falando para a mulher que ama, que nunca mais vai ser estúpido, que nunca mais vai bater nela. É uma hipocrisia, né? Tudo aquilo que ele não vai fazer, né? Tudo aquilo que ele fazia, quando ele vai preso, ele fica amoroso, né? E aí eu, não vou ficar ouvindo essa conversa não. E fui andar na galeria. E aquela Bíblia assim saltava aos meus olhos e o Espírito de Deus falou assim, lê o Salmo 77. Lê o Salmo 77. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ler. Peguei a Bíblia, estava escrito assim, você acha que Deus na sua ira deixou de ter misericórdia? Você acha que o projeto de Deus na tua vida caducou? Isso é enfermidade sua, é enfermidade da sua alma. Foi tudo que a pastora tinha falado para mim um dia antes, eu tinha escorraçado ela da cadeia, tinha mandado ela embora, e aí eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer com um cara pecador como eu? E aí o carcereiro me chamou, falou, vem fazer a ligação, ô salsicha, vem fazer a ligação. E eu cheguei no quadrante assim, falei, você está chorando por quê? Porque eu sempre mandava os presos chorando para reclamar com ele. O Adalto jogou água fervendo na gente, o Adalto bateu na gente, o Adalto deu um murro na minha boca, né? E ele falou, o que você está chorando? Eu falei assim, Jesus falou comigo. Era um negro que teve um período de conversão dele junto com o meu período de conversão lá no Quinto Distrito. Ele era o carcereiro. Ele ficou branco, arregalou o olho assim, falou assim, o quê? Falei, Jesus falou comigo. Ele deu 2 passos para trás da grade e falou, esse cara está tentando pegar eu pelo colarinho aqui e tentando, né, me pegar como refém para fugir. Você era tão malandro que ele achou que você estava dando um migué para ele encostar mais perto. Falei, malandragem. Ele falou, o quê? Eu falei, não, Jesus falou comigo e é o seguinte, ele falou que se eu me humilhar, ele vai me converter. E eu vou ganhar muitas vidas para Jesus nessa prisão. Ele falou, o quê? Deu outro passo para trás. Falou, rapaz, faz sua ligação rápido aí. Eu fiz a ligação, no mesmo dia ele me transferiu para a pior cadeia de Londrina, onde tinha os presos mais perigosos, onde todo dia quase tinha briga, uma vez por semana lá tinha morte, a cadeia cheirava sangue. Fui para a prisão provisória, cheguei lá, e aí muitos conhecidos lá dentro, eu vem morar aqui, vem morar com a gente aqui. Eu fui morar numa cela, e naquela cela daí eu comecei a ler a Bíblia a partir daquele dia. Eu falei, Deus, eu vou me humilhar então, o Senhor vai me converter, só que é o seguinte, eu não consigo parar com a maconha, então o Senhor me liberta, porque eu não consigo parar. E eu comecei a ler a Bíblia para mim, ainda dava aula de capoeira, e os presos começaram a pedir que eu lesse a Bíblia para eles também. E eu falei, eu não posso ler a Bíblia para vocês, eu estou fumando maconha, estou dando aula de capoeira, eu estou lendo para mim, eu não posso ler para você. Então, você quer ler, lê você. E Deus foi trabalhando, até que de tanto eles me pedirem dentro daquela cela para eu ler a Bíblia para eles, eu falei, então vamos fazer uma campanha de oração e de jejum. E fizemos a primeira semana de campanha. Foram convertidos dos 6 presos, comigo o 7º, 3. Aí na outra semana, eles falaram, vamos fazer outra campanha daquela? Aí eu estava fumando um cigarro, um preso olhou para mim assim e falou assim, puxa vida, a gente está fazendo campanha de oração, de jejum, eu vou parar com o cigarro. E o Espírito de Deus falou para mim assim, e você, Adalto, não vai parar com o cigarro não? E eu parei. Foi dia 28 de novembro de 2000. E o outro preso que falou que ia parar, no outro dia voltou a fumar e está fumando até hoje.
E aí parei de fumar cigarro, mas a maconha ainda estava fumando. E naquele tempo estava uma crise de maconha dentro da cadeia, ninguém tinha, só eu tinha 50 gramas, e o traficante que tinha o poder da maconha dentro da cadeia tinha meio quilo, mas ele não tinha soltado para ninguém ainda. E um outro preso da cela na frente viu eu com a maconha, 50, e falou, eu compro de você. Falei, tudo bem, você paga R$60, me dá 5 baseados para eu fumar até que eu consiga outra maconha para mim com esses R$60, e beleza, eu te vendo. Que eu pagava R$50, ia ganhar 10, 5 baseados e ainda ficar no lucro. E beleza, peguei 5 baseados, coloquei lá perto da minha cama, e aquele dia, os meninos na cela começaram a me rodear, eu falei, já sei, vocês querem fumar um baseado, né? Eles falaram, falei, então toma aí, enrola, aí de chave enrola e vamos fumar. E sempre o dono da maconha na cadeia que acende o baseado, fuma, e quando ele está já legal, ele passa para os outros fumar. E eu falei, enrola, eu falei, pode acender. Ele falou, não, é tu, acende você. Eu falei, não, pode acender, não vou fumar não. Aí beleza, chegou perto da hora do almoço, vamos fumar um para almoçar, para abrir o apetite. Eu falei, pega lá de chave, enrola, acende. Eu falei, não, pode acender você, não vou fumar não, porque tem pátio, tem que dar aula de capoeira. Tinha 150 presos que eu dava aula de capoeira para eles. Aí não fumei aquele baseado, levei um para o pátio. Os alunos falaram assim, ei mestre, tem um baseado? Eu falei, tenho, enrola aí. Acende aí, mestre. Eu falei, não, pode acender você. Não vou fumar não, porque se eu fumar não vou querer dar aula, né? Terceiro baseado. Fechou a cadeia, cada um tomou um banho, pagou uma ducha, fumou mais um baseado e eu não fumei também. Aí o último, o quinto baseado, ele falou, vai ter super cine, vamos assistir um filme, fumar um. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu nunca mais vou fumar maconha. Dia 2 de dezembro de 2000, Deus me libertou da maconha. Sem que você notasse, você simplesmente perdeu a vontade. Deus tirou. E nisso, essa minha finada esposa, que era pastora, estava indo nas visitas e toda visita fazia culto. Então eu fazia o quê? No momento do pátio com as visitas, eu dava um grito, gente, é hora do culto, da oração, quem quiser participar, vem. Nós, da cela, número 19, que já tinham 4 convertidos, e Deus tinha me libertado da maconha, nós fazíamos o louvor e ela pregava. Aí até que dia 10 de dezembro, ela falou, eu vou para São Paulo, passar o Natal com a minha família, e você continua pregando o evangelho aqui, fazendo a obra. Eu falei, eu não sei pregar. E Deus não me usa como usa você. Ela orava, os demônios manifestavam, Deus usava ela para cura. Eu falei, eu não sei. Ela falou, Deus está mandando você continuar a obra, eu vou viajar, você prega. Dia 13 de dezembro de 2000, era dia de visita, ela tinha ido viajar, e aí começou a chegar as visitas dos presos, era visita, e a maioria da família dos presos são evangélicos. E eles começaram a me perguntar, cadê a irmã, a pastora? Não está, foi para São Paulo. Vai ter culto? Não sei. A pastora não está aqui para pregar. Não tinha ganho coragem ainda. Não tinha coragem. Uma semana de convertida, dia 2 Deus me libertou. Dia 13 eu tinha que pregar? Pregar o quê? Nunca tinha lido a Bíblia direito. E aí era 1h o culto, às 13 horas. E a meio-dia e meio uma irmã falou assim, irmão, vai ter culto? Eu falei, olha irmã, não sei. 15 para 1, outra irmã falou assim, irmão, vai ter culto? Eu falei, vai. Eu voltei na minha cela, dobrei o joelho, abri a Bíblia, saiu em Tiago 4, a falibilidade dos projetos humanos. E ali eu comecei, foi a primeira vez que eu preguei, Deus operou maravilhas, muitos presos caíram em prantos, em lágrimas, o povo, pessoas sendo libertas de espíritos malignos que se manifestaram ali na hora, e dia 3 de dezembro de 2000, comecei meu ministério de pregação na prisão. E aí eu comecei a pregar no pátio, começou um grupo de presos caminhar junto comigo, e os agentes penitenciários falavam assim, o salsicha está doido, já está achando que é pastor, já tem um monte de presos caminhando atrás dele, seguindo ele, já estão todo mundo fanático. E cada 3 presos que eu orava, 2 caíam endemoniados, e eram demônios assim que vinha para cima, avançava, falando que ia me matar, que ia me destruir. E o tempo foi passando, o povo foi se convertendo naquela prisão. Deus foi curando pessoas de HIV, de AIDS, que estava em estágio final, terminal já. Curas comprovadas pela medicina, com exames comprovados pelo médico que tinha HIV. Parece que tem uma história dessa de HIV que você me contou, uma vez que Deus falou que ia curar e a pessoa ficou com vergonha de se apresentar para curar. Foi numa dessas orações no pátio, Deus falou, tem 5 homens aqui com AIDS. Eu quero curar, peça para que eles venham aqui no meio do ciclo de oração, aqui no meio da roda de oração. Mas eles não foram, porque muitos estavam com namoradas, foi com num dia de visita, né? Dia de visita. Muitas das namoradas não sabiam. Como eles não deram passo em fé, Deus falou, aquele ali,
pede para ele vir aqui que eu vou trocar o sangue dele. Ele falou, você vem aqui, Deus quer trocar o teu sangue. E foi, oramos por ele, aí eu fui transferido para inaugurar, eu fui transferido para o 5º distrito, fui para o 5º distrito de novo, e do 5º distrito, quando eu voltei para o 5º distrito, eu fui para a casa de custódia, inaugurar a casa de custódia, depois de 1 ano eu voltei para a penitenciária e vi aquele preso que outrora estava em fase terminal de AIDS, e agora com 6 exames que ele fez durante aquele ano, mostrando que era não reagente negativo, ou seja, foi curado. Mas foi interessante que, quando eu já estava uns 6 meses ali na prisão provisória, e já tinha evangelizado os presos, eu senti no meu coração que a obra ali tinha acabado. Eu falei, Deus, lá no 5º distrito tem uma cela, só de presos que estão tentando viver o evangelho. O Senhor já tem me dado algumas experiências aqui. Então, se a obra comigo aqui na prisão provisória já acabou, me leva para lá. Né? Agora, se é coisa do meu coração, né, tira isso do meu coração, esse desejo de ir lá para o 5º distrito. E até que um dia eu estava na minha cela assim, e chegou o agente penitenciário e falou, Adalto, arruma suas coisas, vai ser transferido. Como assim transferido? Só de brincadeira, né? Transferido? Não vou não. Para que cadeia eu vou? Eu falei, não, meu amigo, arruma suas coisas, vai ser transferido, rapaz, é uma ordem. Eu falei, não, é uma ordem não. Eu não vou, para fora de Londrina eu não vou. Primeiro você diz para onde eu vou. Aí o Espírito de Deus falou no meu coração, você não pediu para ir para o 5º distrito? Arruma suas coisas, rapaz, estou te levando. Eu arrumei minhas coisas, falei, não, tá bom, vou arrumar minhas coisas. Eu e um outro preso. O outro preso foi para o 3º distrito e eu voltei para o 5º distrito. Quando eu voltei para o 5º distrito, aquele carcereiro que deu o passo para trás, aquele irmão negro, o Dedé, ele me atendeu assim, porque Deus havia tocado. Eu falei, Deus, se essa vontade de ir para o 5º distrito é do teu coração, não é coisa do meu coração, o Senhor vai levantar pelo menos 3 pessoas lá na igreja do Dedé, para falar para o Dedé que é para ele levar eu de volta para o 5º distrito. E esse caminho inverso era impossível, porque voltar para o distrito era impossível. Só ir para a penitenciária, dali era para a penitenciária, mas voltar para o distrito era impossível. E Deus levantou uma pastora, que ela tinha judia, que tinha um trabalho com moradores de rua, que ela teve um sonho e Deus mandou ela no 5º distrito e falar assim, olha para o delegado, tem um pregador da palavra, convertido, que Deus está mandando voltar para esse distrito. E ela foi lá e falou para o Dedé. Ela nem conhecia o Dedé e nem me conhecia. Tinha um pastor da Igreja do Brasil para Cristo, o pastor Marcos, que não me conhecia, que teve um sonho e Deus falou para ele, olha, tem um homem que prega a palavra dentro da prisão provisória, que é para voltar para o 5º distrito. E o Dedé ficou, mas eu não vou trazer o Adalto de volta. O Adalto, ele fazia rebelião aqui, ele judiava dos caras. Não acredito que ele é crente. Ele falou, então, Deus, o Senhor me traz uma confirmação, mais uma pessoa. E quando o meu advogado foi no 5º distrito, para atender um outro cliente dele, ele falou assim, o Adalto? Perguntou para o meu advogado. Ele falou, o Adalto, coitado, chapou de cadeia, está doido, acha que é pastor, está falando da Bíblia, está falando de Jesus, ele coloca a mão nos presos, eles caem, engrossa a voz, fica tudo torto, endemoniado. O Adalto está louquinho, virou crente, coitado, está doido. E eu fui para o 5º distrito. Quando eu cheguei no 5º distrito, ele falou assim, paz, irmão. Eu falei, boa tarde, irmão Dedé. Ele falou, boa tarde não, irmão, paz do Senhor Jesus. Eu falei, amém. Ele falou, então você entra, e depois a gente vai ver que cela você vai ficar. Eu falei, não, para mim qualquer cela é cela, desde que eu fique numa célula ali fixo. Ele falou, não, tá bom, à tarde eu vou entrar e a gente vai fazer um culto na cela número 5. Eu falei, tá bom. Ele falou, prepara uma palavra. Eu falei, não, palavra não precisa preparar não, na Bíblia tem um monte. Né? Entra de tardezinha, a gente vai lá e faz um culto com os irmãos. Eu já tinha ficado preso na cela número 5. Eu tinha feito um buraco para fugir lá, com 50 furos de um lado, com broca, 50 do outro, 25 aqui e 21 aqui, faltava só 4 para tirar a laje e a gente fugir. Foi numa prisão anterior minha lá. Mas daí eu fui de alvará embora, antes de acontecer a fuga. E quando ele entrou na prisão, ele falou para mim assim, e aí, Adalto, já preparou uma palavra? Eu folhei a Bíblia assim e falei, olha, aqui tem 31.173 versículos, 1.189 capítulos. É só abrir e Deus dá a palavra. Eu falei, nossa, você está ousado, hein? Eu falei, então vamos lá na cela. E quando eu cheguei de frente com a cela número 5, tinha a rapaziada lá que me conhecia, falou, nossa, Salsicha, agora você virou crente. Eu falei, não, Salsicha morreu. Aquele Salsicha que era um vaso de Satanás morreu. Vocês estão vendo aqui o Adalto. Eu falei, Deus, o que eu vou pregar para eles? Deus falou assim, olha o buraco que você tentou fazer lá, o remendo. Diz para eles que hoje você está trazendo uma ferramenta que liberta verdadeiramente, que traz libertação total, não livramento condicional, não liberdade provisória. E eu falei, olha, está aqui a Bíblia, uma ferramenta que liberta vocês de todas as amarras do diabo. Quando eu falei isso, tinha um camarada lá, o crentinho, e ele ficou possesso.
Ele ficou possesso, se entortou todo, os presos seguraram ele e ele dava uma sacudida, jogava os presos longe, e eu olhei assim para o delegado e falei assim, abre logo aí. Falei, abriu o quê? Eu falei, abre a cela. Mas como assim abre? Eu falei, abre agora. Ele ficou olhando assim e falou para o preso de confiança, abre. Aí abriram, eu falei para os presos, sai todo mundo. Não, se a gente soltar, ele vai pular em você. Eu falei, pode soltar, irmão, sai daí. E eles saíram. O crente olhou para mim possesso e o demônio falou pela boca dele assim, quem te trouxe para cá? Eu te odeio, isso aqui era meu, eu reinava aqui. Quem te trouxe para cá? Eu falei, cala a boca, coloca as mãos para trás. Ele colocou as mãos para trás. Eu falei, em nome de Jesus, sai dele. Ele deu uma estribuchada assim, caiu. Saiu dele, mas foi para um outro preso, que era pai pequeno de um terreiro. E eu virei, ele foi avançar em mim, eu coloquei a mão na cabeça e falei, em nome de Jesus, sai. Ele saiu, voltou para o crentinho. Eu falei, Deus, o que vai fazer? Vai ficar essa brincadeira aqui, pulando de um lado para o outro? O Espírito de Deus falou, coloca a mão na cabeça dos dois e manda sair. Coloquei a mão na cabeça dos dois, falei, em nome de Jesus, sai deles agora. Os dois caíram, que nem morto. Os presos começaram a olhar para mim e falaram, nossa, salsicha, você está poderoso, hein? Você matou os dois. Aí eu falei, saí da cela, falei para os presos, pode entrar. Falei, pode fechar aí. Aí peguei a Bíblia e comecei a pregar. E começou o meu ministério no 5º Distrito. Orar, palavras nas visitas. E... Até aí pareceu bem fácil, mas que eu sei que durante esse período que você ficou na cadeia, você teve muitos problemas, inclusive com facção, com gente te ameaçando de morte lá dentro. Conta para nós alguma situação dessa de... Do 5º Distrito fui inaugurar a Casa de Custódia. Foi o primeiro morador da Casa de Custódia na 2ª Galeria em 2001, dia 26 de novembro de 2001. E lá eu comecei a pregar a palavra, como eu já pregava no distrito, né? E onde a luz chega, as trevas se levantam. E eu comecei a ver a manipulação de uns presos, que aí começou a chegar a facção do PCC, que é o primeiro comando da capital, do PCP, o primeiro comando do Paraná, né, para as cadeias de Londrina, e o crime estava muito tenso. Foi um mês de triagem, a cadeia toda fechada, e os caras da facção gritavam, quem não for o cara, vai para o seguro, senão a gente vai matar, é melhor se jogar, vai para a sombra, vai para o seguro. E eu estou firme, não devia nada para o crime, pelo contrário, tinha alguns caras no crime que deviam para mim, que já haviam me delatado. Então eu estava em paz, agora convertido, pregando a palavra. E quando a cadeia abriu, eles fizeram uma limpa naquela galeria, em todas as galerias, e quem eles achavam que não era digno de conviver com o crime, colocaram no seguro. E eu fiquei no convívio, tranquilo, como sempre. Até que um dia eu cheguei num pátio, para tomar sol, né, e para tirar o pátio. E quando eu cheguei, fui beber água assim, cheguei no bebedouro para beber água, abri a torneira, caiu água na mão, fui beber, me deram um bilhetinho. E no bilhetinho estava escrito assim, demorou a espirrar esse irmão Adalto aí para o seguro, porque foi ele que jogou com a polícia e mandou tirar o nosso irmão da 2ª Galeria. Eu li o bilhete assim e falei, isso aqui é gracinha, né? Isso aqui é mula, eles chamam de mula, de gracinha, né? Uhum. É brincadeirinha, né? Achou que era algum cara querendo te sacanear. Falei, isso aí é zoação, né? Peguei o bilhetinho, amassei e joguei no chão. Na hora que eu fui beber água assim, que eu olhei por baixo do braço, tinha um monte de preso pronto, só esperando uma ordem do comando para catar e me linchar e me arrebentar. Aí eu falei, deixa eu ver esse bilhete de novo aí. Aí pegaram do chão, me deram, eu olhei. Quem que escreveu isso aqui? Aí você foi irmão da facção, que veio da PCE, Penitenciária Central do Estado, que é o cara, é general do comando aqui na região, e foi ele que escreveu. Por quê? Falei, porque é o seguinte, esse cara vai ter que vir para esse pátio, e vai ter que bater de frente comigo, e vai ter que provar isso aqui. Falei, eu sou do tempo que o crime é crime, que a palavra do criminoso que ele dá é uma só. E ele falou, ele tem que provar. Agora, eu provo que não tem nada a ver com isso aqui. Agora, será que ele prova que eu tenho alguma coisa a ver com isso aqui? Que eu joguei com a polícia, que eu caguetei o cara da facção e pedi para tirar da galeria? Meu irmão, é o seguinte, você vai pro seguro, senão a gente vai degolar você e vai jogar bola com a sua cabeça. Eu falei, pro seguro eu não vou. Pro seguro eu não vou de jeito nenhum, eu nunca fiz nada digno de seguro. Pelo contrário, 16 anos que eu fiquei no crime, eu sempre fiz a correria com o crime firmeza, sempre ajudei, corri junto, nunca caguetei ninguém, nunca fiquei com a mulher de preso, nunca estuprei. Não adianta vocês querem mandar que eu não vou para lá. Não vou. Mas como que você não vai? Eu falei, não vou. Então é o seguinte, você vai ficar na tua cela sem sair para o pátio até a gente resolver isso aqui. Eles queriam que eu ficasse de seguro na minha sua cela mesmo. Aí eu falei, de jeito nenhum, amanhã eu saio para o pátio do mesmo jeito. Ele falou, se você sair para o pátio amanhã, a gente vai degolar você e vai jogar bola com a sua cabeça, vamos arrebentar você e degolar você. Se você sair para o pátio amanhã, nós vamos te matar. E tem outra também. Hoje à noite não tem culto lá na galeria não, porque todo dia às 19 horas tinha culto na galeria. Com os presos na cela. Então, em todas as celas, eu dava um grito lá no fundo da galeria, gente, essa é a hora.
e os presos vinham para a grade e falavam, irmão Adalto, essa é a hora sim. E eu perguntava, que hino que vocês querem? A do Mar Vermelho, quero que valorize. E a gente cantava 2 cânticos, uma oração de uns 3 minutos, e uma palavra também de uns 3 minutos no máximo, e fechava com uma oração, tudo dava uns 10 minutinhos. Até porque eu sabia que não podia ficar fazendo um culto de meia hora, porque os presos, as trevas, se revoltam. E eles falaram, nesse dia não tem culto. Eu falei, olha, culto vai ter sim. Eu falei, se tiver culto, vamos matar você, cara. Você está desacreditando da palavra do crime. Eu falei, Deus sabe quanto a isso. Eu estou aqui para servir a Deus. Eu não fui para a Bíblia porque eu devo para alguém, porque eu delatei alguém, porque eu estuprei alguém. Eu estou aqui para servir a Deus e para pagar minha pena. Fechou a cadeia, beleza. Deu 19 horas, ninguém gritou lá. Essa hora, irmão Adalto. Aí 7:02 eu gritei lá, irmãos, isso é a hora do culto? Aí só uma voz tímida, ela falou, irmão, Então beleza, vamos cantar 2 cânticos e vamos orar. E quando eu comecei a cantar os cânticos, que a gente começou a orar, eles começaram a chutar as grades. A cadeia inteira, as 18 celas da cadeia, eles começaram a chutar, eles chamam de acelerar a cadeia, né? Um barulho muito forte, ficou um barulho infernal, a cadeia literalmente tremeu. Você vai morrer, você vai morrer. A gente disse para você não fazer culto, você vai morrer, você vai morrer. Nós vamos te matar, rapaz. Vai para o seguro, nós vamos te matar. Eu falei, vocês vão matar um morto, eu já estou morto, já morri em Cristo Jesus. Ninguém mata morto não. Você sair para o pátio amanhã, a gente vai te matar. Eu falei, bom, disso Deus sabe. Acabou o culto, acabou a barulheira. Eu falei, Deus, estou aqui para servir o Senhor. Se eu for para o seguro, eu vou perder o crédito com os presos que são respeitados. Eu nunca mais vou poder pregar a palavra para um preso respeitado, para um preso de uma facção, porque quem tira seguro, cadeia de seguro, não tem mais respeito como criminoso. E como foi a sua chegada no pátio no outro dia? Deus me deu uma palavra, Isaías 54, do 15 ao 17, que está escrito assim, vai se levantar contenda contra ti, mas não procede de mim. Todos que se levantar contra ti vai cair. Eu criei o ferreiro que prepara toda a ferramenta no fogo, toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu as condenarás. Falei, pronto, amanhã eu vou para o pátio. Aí amanheceu o dia, começaram a soltar, a cela 201, 202, 203, 4, 13, 14, 15, 16, a minha era 18. 17, e quando foram soltar a cela 218, veio o chefe de segurança da prisão para abrir. E eu estou na porta ali, em pé, com a Bíblia assim no braço. Esperando para sair. Pronto, e falei para os irmãos que estavam na cela comigo, que estava tudo louco para ir para o seguro. Eu falei, não, ninguém vai para o seguro, vamos para o pátio. E eles tremendo, falaram, não, vamos para o seguro. Eu falei, não, vamos para o pátio. Vamos embora, gente, vamos para o pátio. E aí o chefe de segurança falou, Adalto, você vai para o pátio? Eu falei, por quê? Está acontecendo alguma coisa que eu não saiba, né? Que eu não ia falar que estava tendo uma conspiração na cadeia, que os caras queriam me matar, porque isso podia prejudicar o chefe de segurança. Ele falou, você não está sabendo? Os caras vão te matar. Eu falei, vai matar nada. Não mata não, fica tranquilo. Ele falou, bom, você assina um termo de segurança? Eu falei, assino, cadê o termo? Ele falou, não, você se garante, você se responsabiliza pela sua vida? Eu falei, Deus se responsabiliza pela minha vida, pode abrir que eu vou. Abriu, e a porta para a entrada do pátio era uma porta de lata, fechada, então ninguém via. Então quando o ferrolho abriu, fez clac, clac, todos os presos olharam para a porta e não acreditaram. E desce o Adalto com mais 4 ovelhinhas, mais 3 ovelhinhas, né, que era 4 por cela só. E aí eu no canto do pátio lá, e a facção toda no outro canto do pátio. E aí eu com a Bíblia assim no meu braço, e um dos presos faz assim para mim, da facção, vem aqui. E eles estavam nos 50 lá. E eu falei, realmente eu tremi na base. Mas eu falei, coragem estava ali, mas estava guardada. Tinha uma palavra de Deus, eu falei, Deus, o Senhor tem um projeto comigo além desses muros. Então, ser o Senhor comigo. Aí eu cheguei assim, e aquele preso que tinha feito toda a confusão, que tinha instigado toda a cadeia contra mim, falou assim, ora por mim. Como assim? Ele estava no meio do pessoal. E ele estava comandando. Ora por mim agora. Eu falei, antes de você me degolar e jogar bola com a minha cabeça ou depois? Que hora que você quer que eu ore por você? E na minha cabeça já veio um pensamento, eles querem que eu levante a mão para orar por ele, para eles caracterizar que eu sei caracterizar que eu fui o primeiro a levantar a mão, a agredir. Aí eles me lincharam e me mataram. E linchamento na prisão, ninguém assina. Não dá nada para ninguém. Certo. Passou rápido esse filme na minha cabeça. Mas quando eu pensei isso, eu falei, Deus, se é para eu morrer orando por esse camarada, que eu não creio que isso vai acontecer, me permita pelo menos eu ver o céu se abrir, como Estevão viu, e eu ver a tua glória. E eu vou orar por ele. E eu peguei a Bíblia nessa mão. Quando eu levantei a mão para orar por ele, ele deu um grito e caiu todo torto.
todo torto. Ficou uma coisa no chão torta e começou a falar, eu te odeio, eu sou o Exu Caveira, eu te odeio, eu detesto você. E os presos, que era tudo brabo, bandidão, arregalaram os olhos assim, deram um pulo para trás com medo, que o cara começou a rastejar no chão assim, tudo torto, e eu pulei em cima, coloquei a mão na cabeça e falei, em nome de Jesus, de joelho, de joelho. Ele ficou de joelho assim, com muita dificuldade. Falei, coloca as mãos para trás, com as mãos tudo tortas assim, colocou as mãos para trás. Eu olhei para os presos e falei assim, aí, para vocês saberem que horrível coisa é cair na mão desse Deus vivo e mexer com aquele que está ministrando a palavra de Deus, olhei e falei assim, em nome de Jesus, sai dele, demônio, em nome de Jesus. Ele deu um grito, um urro assim, e caiu, estatelado assim, plá! Ele nem respirava. Desmanchou no chão. Aí todo mundo falou assim, o irmão Adalto matou o cara, e todo mundo ficou olhando assim, olhando. Aí eu fui, peguei ele pela mão assim, levantei ele, e ele estava assim, tipo assim, o que aconteceu, né? Eu abracei e falei, olha, Jesus te ama, para de servir Satanás, vai servir Jesus, Jesus te ama. E o povo ficou olhando, ele ficou assim, meio tonto, falou assim, aí rapaziada, o negócio é o seguinte, nós corremos uma fita aí, e o irmão Adalto não tem nada a ver com essa sem vergonhice não. Ó, irmão Adalto, qualquer parte que você quiser pregar, você pode falar que nós estamos lado a lado. Se você mandar parar, se for futebol, capoeira, a gente vai parar e a gente está junto. Eu fiquei essa noite inteirinha com uns cachorros pretos me atormentando, uns vultos pretos me grudando pelo pescoço, eu não conseguia gritar, não conseguia me mexer, e uma voz falava que eu só ia ser liberto quando você orasse por mim. Foi por isso que eu pedi oração. E agora eu estou liberto, eu não estou mais vendo os vultos, eu não estou vendo mais nada. Aí eu falei, olha companheiro, eu não preciso correr com um crime para pregar a palavra não, porque se eu corresse com vocês, eu estava no seguro agora. Então eu corro com Jesus, eu vou continuar pregando a palavra aqui, vocês gostem sim, gostem não. Falou, irmão Adalto, não tem nada a ver com isso aí não, está liberado, irmão, para ficar no convívio aí. Teve uma época que você me contou numa história que tinha um outro pastor dentro da cadeia, que ele não conseguia tirar o demônio de um preso, e esse preso acabou invadindo a sua cela depois. Não tem uma história assim? Isso foi no Quinto Distrito, foi no Quinto Como Distrito. foi essa história? Porque me parece que a cela, assim como a hora do sono, é uma coisa que você não pode invadir dentro da cadeia. A casa do cara, que é ali onde mora, literalmente, como eles dizem, é um lugar sagrado. Sim. Como aconteceu essa história rapidamente? Não, o preso, ele ficou possesso e depois que foi expelido o demônio dele, ele começou a fingir que estava possesso. Era bem, na verdade, esse crentinho, que ele tem outras histórias. Ele, como ele sempre, a gente orava por ele ficava possesso, o demônio saía, a legião saía, era um demônio assim, bem agitado, que partia para cima da gente. E até que uma vez veio 2 pastores pregar no Quinto Distrito. E esses pastores pregavam assim com muita convicção, e falavam em língua, sapateavam. Eu falei, nossa, esses aí vão libertar o crentinho. Esses são fogo puro, né? É mistério. Esse aí é o poder de Deus na terra, né? Eu falei, olha pastor, tem um preso aqui que tem um pacto com a legião de demônio. Então, eu acho que vocês devem de orar por eles. E eu falei, pastor, vem comigo, né? Vamos lá na cela dele. Chegamos na cela, estava aberta, os presos estavam ali sentados junto, que eram amigos do crentinho. E eu falei para os meninos, saiam daí que o pastor vai entrar e vai orar com eles. Quando o pastor foi entrar, eu fiquei na porta com as mãos levantadas assim, intercedendo. E o pastor falou, você não vai entrar? Eu falei, não, eu vou ficar aqui na porta intercedendo. Ele falou, não vou ficar aqui sozinho com ele não. Vai, pastor. Você não é um mistério? Aí ele saiu da cela e saiu andando, deixou o crentinho lá, já começou a manifestar o demônio no crentinho. Aí eu falei, em nome de Jesus, você está amarrado. E abracei ele assim, falei, levanta e vem comigo. Em nome de Jesus, vem comigo. Ele veio até o corredor. Quando eu cheguei com ele na galeria, no corredor, assim, fora da cela já, porque o pastor não queria entrar na cela. Aí eu falei para o outro preso, chama o pastor que ele já está fora, né? Quando o pastor chegou e colocou a mão, falou, em nome de Jesus te repreendo, o crentinho caiu endemoniado. Pá! Só que ele tinha um cabelão grande, assim, black power, e ele era magrelo, com um olhão grande, assim, meio moreno claro. Quando esse demônio que ele caiu, que ele levantou e deu um grito, o pastor saiu correndo. O pastor saiu correndo e virou assim o corredor assim. Acabou o poder do pastor. Aí eu olhei para o demônio e falei, bom, nós já nos conhecemos, em nome de Jesus, cai por terra agora. Ele caiu. E aí foi um processo difícil de libertação, ele vomitou um monte de coisa, e foi algo bem interessante. Mas uma outra situação rápida, interessante também que aconteceu, foi numa outra rebelião na penitenciária, onde o pessoal da facção falou, hoje não tem culto, hoje não tem capoeira, hoje não tem nada, e é o seguinte, quem desobedecer vai entrar na faca. Eu era dirigente da igreja dentro da penitenciária estadual de Londrina. Isso foi numa prisão, depois de pastor que estavam tramitando alguns processos meus, e um mandado de prisão saiu, depois de pastor de já ter desenvolvido, ter saído da prisão em 2004, em 2005, foram 2 vezes, que depois de pastor eu tive que voltar para a prisão, que eu fui lá, me apresentei com a minha malinha,
E numa dessas vezes eu fiquei 6 meses e na outra eu fiquei 1 ano. Você já era pastor de igreja e teve que voltar para pagar uma pena da época que você estava no crime. Uma de 1994, uma de 1998. Então, nessa situação, aconteceu uma rebelião. E a facção falou, ó, não tem culto, não tem nada. Eu era dirigente da igreja lá. E quando eu cheguei no pátio, os crentes estavam num canto assim, acuado. Estavam acuados num canto. E eu falei, ué, vamos pro culto, gente. Falei, não tem culto hoje não. A facção falou que não tem culto. Eu falei, que é isso, rapaz? Quem manda no culto é Jesus, não é a facção, não. A gente respeita, eles são pessoas que precisam da misericórdia de Deus, mas vai ter culto sim. E na escada que subia para o quadrante onde tinha o culto, tinha um cara da facção com uma faca desse tamanho assim, feita de estoque, um estoque de ferro, né? E eu cheguei nele e falei, gente, vamos para o culto. Reuni todo mundo no pé da escada, falei, vamos para o culto, vamos subir. E o cara da facção falou, que culto, irmão? Você não está sabendo não? Cadê? Está virado. Tem culto aqui hoje não. Falei, meu irmão, bora para o culto, rapaz. Choque vai entrar aqui, você é o primeiro que vai entrar na paulada. Vamos orar para Deus abençoar e guardar a gente. Vamos orar pela rebelião, vamos orar para que a polícia aqui, a hora que entrar, não dê tiro de borracha em ninguém. Ele falou, será? Eu falei, rapaz, bora para o culto, vamos agora. Ele falou, não vou não, mas vocês vão. Nada como medo de apanhar. Nada como medo de levar um tiro de borracha, né? E nós subimos, fizemos o culto, lá que nós descemos, estava o pessoal da facção. Falou, você não sabia, irmão? Da determinação da facção? Eu falei, meu irmão, estava orando por vocês, orando pela rebelião. Para que tudo acontecesse dentro de uma normalidade, tudo fosse tranquilo. Bom, então tá bom, estava orando por nós, está tudo bem. Numa dessas prisões, que foi de 2004 para 2005, aquela pastora que ia me visitar, nós casamos em 2001 dentro da prisão. E ela, daí em 2005, numa dessas prisões que eu estava, ela faleceu. Ela foi para o hospital, ela tinha muita falta de ar, era um câncer que estava comendo o pulmão dela, ela não sabia, nem eu sabia, porque ia no SUS, e falava que era pneumonia, que era problema de não achava pulmão, problema, não achava, e ela acabou indo a óbito, eu acabei indo escoltado da prisão para a igreja com 5 viaturas, a viatura do DPEM que eu estava dentro, 2 motos na frente. Para participar do velório. Para participar do velório. Foi um mês antes de eu sair dessa prisão em 2005, né? Então foram assim situações assim bem desagradáveis. Os parentes dela que vieram de São Paulo para acompanhar o velório roubaram toda a minha mobília. Eu saí um mês depois do enterro, já sem mobília em casa, sem esposa, já sem nada. Voltei para a mesma igreja em fevereiro de 2005, fui ordenado pastor lá em abril de 2005. Foi aonde Deus tinha falado para mim antes dessa prisão, antes desse óbito dessa finada minha esposa, que ele ia recolher ela, ia me dar uma mulher com 2 filhos, que é a esposa que eu tenho hoje, que quando eu saí em 2005 da prisão, essa minha atual esposa me ligou, porque uma amiga dela de trabalho disse que eu era um homem de Deus, e ela me ligou para eu orar com ela, e daquele dia em diante, a gente começou a caminhar junto, começamos a namorar. Foi onde em setembro de 2005, veio outro mandado de prisão, como pastor agora, para voltar a pagar mais 1 ano. E daí a Zenir, que hoje é minha atual esposa, né, que é a mulher que Deus disse que ia me presentear com 2 filhos, passou todo esse ano na prisão comigo, e é a mulher que Deus usou, né, que até está aqui com a gente, para caminhar comigo nesse ministério, para me auxiliar nesse ministério. Foi nessa volta que aconteceu a situação do advogado que apareceu com habeas corpus lá, mandado por Deus? Tem uma história desse tipo também. Como foi isso? Quando eu cheguei em setembro de 2005, me apresentei novamente para a prisão, para pagar essa pena. Então foi em setembro de 2004 para 2005, era os dias que antecediam eleições. E a lei brasileira diz que ninguém pode ser preso por mandado de prisão 3 dias antes da eleição. Eu tinha me apresentado, eles tinham me colocado para dentro do cárcere, numa sexta. No sábado, o carcereiro falou, olha, eu vou ter que te soltar, você vai ter que voltar para a tua casa e se apresentar segunda-feira, porque tua prisão é ilegal. Você está sendo preso por mandado de prisão, não é flagrante. Então nós não podemos te manter aqui. Ele falou, olha, eu não vou embora. Já foi um conflito para eu me apresentar, eu não vou embora. É agora que eu até tenho uma cama exclusiva minha, eu não vou embora. E outra, fala rápido, porque tem um preso lá endemoniado que ficou amarrado lá. Né? Eu falei para ele, o demônio está amarrado, eu preciso voltar lá para expulsar o demônio. Já 7 aceitaram Jesus, 2 foram curados, eu não vou embora. Aí esse carcereiro falou, ó, o delegado vai vir falar com você. Eu falei, pode mandar vir, que eu não vou embora não. O delegado chegou e falou, Adalto, você tem que ir embora, rapaz. Você tem que ir embora. Eu falei, doutor, eu não vou embora. Eu não vou embora. Ele falou, rapaz, vou pôr o choque aqui então, para tirar você daí de dentro. Eu falei, só se eles me arrebentarem na pancada e me tirar daqui, porque eu com as minhas pernas não vou. Esse delegado ligou para o Dedé, falou, Dedé, esse irmão é doido. Ele não quer ir embora.
E os presos falavam assim, irmão, vai embora, vai ficar com a sua mulher, que era afinada até então. Né? Aí eu falei, não, vou ficar. Fiquei os 6 meses, ela teve o óbito, aquela coisa toda. E aí, beleza, saí em fevereiro, já tinha enterrado a afinada, a falecida, foi quando eu conheci a Zeni. Em setembro de 2005 agora, eu vou no fórum para ver como é que estava um processo de apelação que eu tinha de um último processo de tráfico de drogas, e tinha um mandado de prisão para mim. E a cartorária tinha me dado o processo pensando que eu era advogado, para eu ver o processo em que pé estava. E lá tinha um mandado de prisão, ela falou, poxa, doutor, tem um mandado de prisão para o seu cliente. Eu falei, pois é, tem um mandado de prisão. Eu falei, Deus, e agora? Deus falou, se apresenta. Eu falei, olha, bem na verdade eu não sou doutor, não sou advogado, eu sou o réu desse processo. Eu sou o Adalton de Boit Tomás. Ah, me dá o processo aqui então. E aí eles me recolheram, a Zenir ficou esse ano todo indo me ver. Só que, quando eu cheguei no segundo distrito, os presos falaram assim, irmão, ora aí para Deus preparar um advogado para nós. Eu falei, irmão, preciso orar. Deus sabe o que vocês precisam. Eu dispensei o meu advogado, que eu sei que se Deus quiser, ele não precisa nem de advogado para tirar você da prisão. E se ele quiser, ele manda um advogado aqui na porta. Ah, irmão, não, ora aí para Deus preparar um advogado. Eu falei, bom, já que você quer que eu ore, eu vou orar. Orei, né? No outro dia de manhã, alguém me chama lá no quadrante. Adalto, pois não, senhor, visita para você. Tá bom. Fui para o quadrante, cheguei lá, tinha um camarada de terno. Eu não conhecia, falei, visita minha não é. E eu fiquei ali aguardando, até que passou 5 minutos, 10 minutos, eu comecei a puxar conversa com o camarada de terno. Eu falei, e daí, o senhor é advogado? Ele falou, sou. Eu falei, o senhor veio aqui falar com quem? Eu vim falar com o Adalto de Boit Tomás. Eu falei, sou eu. Eu falei, mas o que o senhor quer? Eu vim pegar a sua causa. Eu falei, você não está entendendo, até o meu advogado eu dispensei, eu sei que eu tenho que cumprir esse ano aqui, então eu não quero ficar pagando advogado se eu não vou conseguir sair. Não quero advogado não, o senhor pode ir embora. Ele falou, você não está entendendo, foi Deus que me mandou aqui. Ah, como assim? Deus te mandou aqui? Ele falou, estava na minha igreja ontem, um investigador daqui disse que tem um pastor aqui, que Deus está usando para fazer uma grande obra aqui dentro, e Deus falou para mim vir pegar a sua causa. Eu falei, quanto você vai cobrar? Ele falou, não, você não está entendendo, Deus mandou, é de graça. Eu falei, então me dá já a procuração aí para eu assinar. Assinei a procuração, e ele foi, passou mais alguns meses, colocou um pedido, foi indeferido. Falei, Deus, o senhor mandou o advogado aqui, como é que foi indeferido esse pedido? Aí o advogado voltou, falou, foi indeferido, mas fica tranquilo que eu vou pôr de novo uma instância superior. E ele colocou, e deu certo, então veio o alvará e eu saí. Setembro de 2006. Foi onde daí eu não quis voltar para a igreja onde era pastor, que era a Igreja Missionária Renascer no Brasil, por algumas complicações naquela denominação, e resolvi então vir para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ou eu iria para a ICEL, ou viria para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Aí em oração, Deus colocou no meu coração, vai para a Igreja Presbiteriana do Brasil. No começo me gerou um certo conflito, que eu falei, poxa, mas uma igreja tradicional, né? O que eu vou fazer lá? Deus falou, não, vai porque lá você vai aprender muita coisa, e lá eu vou te instruir. E desde 2006, então, eu estou na Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Hoje sou ordenado como pastor presbiteriano pela Igreja Nacional, reverendo. Fiz 2 bacharéis de teologia, um no ISBEL, Instituto Seminário Bíblico de Londrina. Fui o primeiro aluno no Brasil formado numa prisão, dentro de uma cadeia, num bacharel de teologia. Saí, fiz outro bacharel de teologia pela Unifil, pela Universidade de Filadélfia. Sou técnico em dependência química pela Universidade Federal de São Paulo e também pela Universidade Federal de Santa Catarina, e sou mestrando em teologia pelo Seminário Teológico Filadélfia, em teologia pastoral urbana. Hoje eu tenho uma equipe prisional, que eu faço trabalho prisional na PEL1, na PEL2, tenho um trabalho com moradores de rua, numa congregação da Igreja Presbiteriana Central que eu cuido, numa área de Londrina aqui, que tem um tráfego intenso, e temos trabalhado para o Senhor. O que a gente pode ver nessa história toda, para finalizar isso, é que você, sem dúvidas, era um improvável. Com certeza. Sem dúvidas, você era, desde da sua infância, uma gravidez difícil, uma família desestruturada, se envolveu com a droga, se envolveu com o ocultismo, era sem dúvida uma pessoa em que os outros apontavam e diziam que você não iria dar certo. Na verdade, Denis, minha mãe falava assim, o Adalto não tem mais jeito. Meu pai falava assim, o Adalto não adianta mais gastar dinheiro com esse camarada, que esse camarada é um sem vergonha, um vagabundo, já gastei muito dinheiro com ele, não tem jeito. A polícia militar falava assim, a gente tem que dar um tiro de .40 na testa dele para ele parar de trocar tiro com a gente. E o Poder Judiciário falava assim, tem que deixar um bom tempo preso. Aí ele vai parar de azucrinar a sociedade aqui em Londrina, no Paraná. E hoje, depois de tanto tempo, a gente vê
você, pelas mãos de Deus, firmado em uma denominação tão respeitável e tão forte quanto a presbiteriana no Brasil, e com um ministério bonito, uma família, e sem dúvida com as portas abertas para pregar a palavra, portas essas que foram abertas através de todas as dificuldades que você passou. Agora, a gente só tem uma coisa a dizer para vocês que estão assistindo esse vídeo. Se você tem alguma dúvida a respeito do poder que Deus pode ter na sua vida ou das formas como Ele pode agir com você, que você possa parar e pensar diante de uma história tão contundente, uma história de coisas tão loucas acontecendo, uma pessoa que trabalhou no tráfico, foi usuário de droga por tanto tempo, esteve dentro da cadeia, passou pelas maiores dificuldades lá dentro. A gente só pôde contar um pouco da história por conta do tempo, mas dá para ficar bem claro que os improváveis são aqueles a quem Deus mais usa e são aqueles a quem todos duvidam é que o Senhor gosta de trabalhar e formatar nessas pessoas vidas que vão alcançar novas vidas e fazer com que esse ministério possa prosperar. Então agora eu vou passar a palavra para o pastor, ele vai finalizar falando diretamente com você que assistiu esse vídeo. Você que tem algo em comum com a situação em que ele viveu ou que tem alguém na sua família que está passando por essa situação, para que ele possa deixar uma palavra de Deus para você e que você possa realmente colocá-la em prática, em nome de Jesus. Bom, eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo que em todas essas passagens na prisão, depois de 2000, que Deus fez essa obra salvífica no meu coração, nós temos vários batismos lá, e nós vemos a população carcerária, ela é formada de pessoas curiosas, pessoas que têm curiosidade de conhecer o crime, de conhecer a droga, pessoas machucadas dentro das suas casas pelos seus pais, pelos seus familiares, que têm feridas na sua alma e que querem se autoafirmar através de uma situação, ou então de jovens carentes que querem patrocinar os seus sonhos através do dinheiro do tráfico de drogas, do assalto. Eu quero dizer a você que se você tem alguém dentro da sua casa com uma situação como essa, você precisa rever a forma de tratamento, rever os princípios que vocês foram criados e abrir o coração para a palavra de Deus. Tem uma palavra, Denis, na Bíblia que eu gosto muito, que está em 1 Coríntios, no capítulo 1, que fala assim: Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, usa aqueles que não são para confundir aqueles que pensam que são. Então, pai, mãe, toma cuidado quando você chamar o teu filho de burro, de imprestável, quando você disser que teu filho não vale nada, que ele não deveria ter nascido, você pode estar cooperando com o inferno, para o inferno gerar uma ferida na alma do teu filho ou da tua filha. Então, você pode estar cooperando com o inferno, para o inferno atrapalhar a sua família. Que Deus possa te abençoar e que esse testemunho possa tocar o teu coração e você possa ver diante de você, através desse vídeo, um milagre que Deus fez dentro de outros vários milagres que Deus tem operado nessa terra. Que Deus te abençoe, que Deus guarde o teu coração e que essa mensagem possa ser meditada pela sua alma, pelo seu coração, e você trazer dessa mensagem princípios que venham ajudar no interior da sua casa, na sua vida prática. Deus te abençoe, um abraço, fique em paz em nome de Jesus.